Povo de Deus, eu vos cumprimento com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, segunda-feira passada, onde falamos sobre a segunda aliança e a segunda dispensação. Então nós falamos, dando uma pincelada aqui para recordarmos o que nós falamos na aula passada sobre esta segunda aliança e a segunda dispensação, e nós aprendemos aqui que a aliança, a segunda aliança, a segunda aliança se chama aliança adâmica, porque foi a aliança que Deus fez com Adão e com Eva. Então, a aliança adâmica, e nesta aliança exige sacrifícios e purificação do homem através de sacrifícios e holocaustos para se chegar a Deus. Antes, o homem não precisava de sacrifícios e holocaustos para se chegar a Deus, porque o homem tinha a plenitude da santidade, não tinha pecado e podia chegar a Deus sem precisar desse ritual de holocausto, sacrifício e de sangue de animais, de cordeiro e assim sucessivamente. Mas com a entrada do pecado na vida do homem e no mundo, então agora o homem ele passa a precisar de holocausto e sacrifício para conseguir aproximar-se de Deus. E falamos sobre essa também, a dispensação da consciência, que a dispensação da consciência, ela vai da queda do homem até o dilúvio. O homem reconhece o bem e o mal, o homem passa a ser reconhecedor do bem e do mal. Antes ele não conhecia o bem e nem o mal, ele não conhecia o mal, ele só conhecia o bem, porque ele não tinha consciência de si mesmo, ele só tinha consciência de Deus. Mas depois que ele peca, ele passa a ter consciência de si mesmo. Por isso que ele descobre que estava nu, onde antes eles não descobriam que estavam nus, porque estavam vestidos da glória de Deus, Mas agora, depois que eles venham a pecar contra Deus e desobedecer, abre-se os olhos, e a primeira coisa que eles vão ver é que estavam nus, porque passou a ter o reconhecimento do bem e do mal. Porém, o homem, mesmo tendo o conhecimento, o reconhecimento do bem e do mal, do certo e do errado, mesmo assim o homem decide pelo mal e pelas coisas que são erradas. E a consequência do homem decidir
ao invés de decidir para as coisas boas, para o bem, para as coisas certas, e pender para as coisas do mal, então a consequência disso aí é o juízo. E Adão sofreu esse juízo em Gênesis 3,17, lembrando aos alunos que eu esqueci de falar aqui a página que eu comecei a falar, que é a 27, a página 27. Eu estou dando uma pincelada aqui para nós relembrar daquilo que nós aprendemos na aula passada. Em Gênesis 3:7, Deus vai trazer o juízo sobre o homem. Muito bem. E falando de aliança adâmica, eu vou falar um pouquinho fora da apostila aqui, fazer uma introdução para vocês aprenderem que a aliança adâmica ela determina a vida do homem caído, ou melhor dizendo, a aliança adâmica determina a vida do homem caído, marca condições que prevalecerão até a época do reino eterno. Logo, nós vemos então aqui os elementos da aliança adâmica, que são os elementos da aliança adâmica, que são, primeiro, a serpente, que foi o instrumento de Satanás. Ali foi o instrumento de maldição que Satanás usou para trazer a maldição sobre o homem, sobre o jardim, sobre a terra. Foi a serpente. Em segundo lugar, Deus faz a primeira promessa de um redentor. Você vai encontrar isso lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que o Senhor vai falar que da semente da mulher iria nascer um que ia esmagar a cabeça de Satanás, a serpente. E em terceiro lugar, nós vemos aqui a condição da mulher, por causa da rebeldia e da desobediência. A mulher muda, ela vai receber 3 tipos de mudanças, 3 tipos de sentidos. Gênesis 3:16 vai falar da sua concepção, que ela vai passar ter dor multiplicada na sua concepção. Quer dizer então que a mulher não ia ter tanta dor assim para dar à luz, mas por causa do pecado, então o Senhor multiplica a dor da conceição na mulher. Também a maternidade ligada com sofrimento, e também a mulher fica sendo sujeita ao homem. Você vai encontrar isso lá em Gênesis 1, versículo 26 e 27. A mulher, ela não era para ser submissa ao homem, ela não era para ser sujeita ao homem, submissa ao homem.
certamente os dois teriam o mesmo patamar, sem ter alguma, como diz, hoje a Bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil, isso é consequência do pecado, da desobediência. Era para estar todos no mesmo nível, mas o pecado só vai degradando a vida do homem, da mulher, da humanidade. Então nós encontramos aqui que também em quarto ponto, que a terra também recebeu a sua maldição, foi amaldiçoada por causa do homem. Lembrando os irmãos que eu estou falando aqui da aliança adâmica, tá, irmãos? A terra é amaldiçoada por causa do homem. Gênesis 3:17. E em quinto lugar, o inevitável cansaço da vida. Gênesis 3:17 também, que o Senhor vai dizer para o homem que com suor ele vai ter que lavrar a terra com suor para conseguir um pão para comer. Antes, o homem ele não comia carne e era vegetariano. A partir daí o Senhor vai liberar, vai dar autorização para o homem comer carne. Então, por isso, antes, vamos ver aí os homens vivendo o mundo, porque era vegetariano. Então, ele recebe aí então a maldição por causa do pecado. Ele passa a se cansar, com o suor do seu rosto comerás do teu pão. Cansaço. Gênesis 3:17. Em quinto lugar, aqui vai falar de um leve trabalho no Éden, em Gênesis 2, versículo 15, mudando para o serviço laborioso. Quer dizer, antes do pecado, o homem tinha um serviço leve, um trabalho leve. Olha, para vocês verem como que o pecado ele vai, com desculpa da palavra, mas ele vai desgraçando com a vida do homem. O homem tinha um privilégio muito grande de não se cansar trabalhando. E outro privilégio que ele tinha é que Deus determinou um serviço muito leve para ele, lá no Éden. Mas o homem cai na tentação do diabo, vem a pecar, agora é mudado para um serviço laborioso. O que é laborioso? É labor. A palavra labor significa serviço pesado. Labor significa serviço pesado. Você vai encontrar isso em Gênesis 18, versículo 19. Confere aí na sua Bíblia, para você aprender. E em sétimo e último lugar, a morte física, que vai estar em Gênesis 3, versículo 19, e Romanos 5, versículo 12,
E Romanos 2, para a morte espiritual. Para a morte espiritual, confere aí para mim esse Romanos 12. Romanos 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Todos pecaram. Muito solta aí, tá bom. É Romanos capítulo 5 e versículo 12. 12 somente. 5:12. Então, foi assim que terminou o julgamento ali no Éden. Quando Deus expulsa eles do Éden, ali o Senhor fez o julgamento, o juízo, trouxe o juízo sobre ele, e o juízo terminou com a morte. Morte duas vezes. Primeira morte aconteceu na hora, no momento exato que pecaram, morte espiritual. E com o passar do tempo, passou a morrer também fisicamente falando. Tudo bem até aí? Algum dos alunos tem alguma pergunta, alguma dúvida, para que a gente possa tirar? Está tudo ok? Quem tiver dúvida, levanta a mão aí. Tudo certo. Muito bem. Está tudo certo? Então, dá mais uma pincelada aqui. Deus dá uma demonstração que sua atitude para o homem é sempre com o intuito de fazê-lo compreender sua pequenez e dependência, mas jamais deixar de prever. Aqui nós temos duas ofertas diferentes. Oferta de Abel, que oferece a oferta de sangue, e a oferta de Caim. Então a oferta de Caim oferece fruto da terra. Então a oferta de Abel oferecendo oferta de sangue, demonstrando aqui uma penitência e desejo de aproximar-se de Deus, porque o sacrifício foi feito pela fé. Você vai encontrar isso lá, que foi pela fé. Então Abel aí alcança testemunho de Deus pela fé nos atributos que ele via em Deus. E nós vamos ver também aí a outra oferta, aí a oferta de Abel, a oferta de Caim, que ofereceu fruto do campo que cultivava, demonstrando um espírito de alta confiança. Quer dizer, não tinha nem um pouquinho de dependência de Deus aí. Ele tinha autoconfiança que Deus ia aceitar aquela oferta dele de fruto da terra, sem derramamento de sangue. Prepara Hebreus 11:4 para nós aí. Então, nós vemos que ele traz aqui do fruto do campo que cultivava, demonstrando um espírito de alta confiança, onde temos uma oferta sem fé, movida pela rebelião, apostasia. Hebreus 11:4 que eu falei aqui, apostasia.
o primeiro apóstata da Bíblia, o primeiro apóstata aqui, Caim, primeiro apostatar-se da fé que aprendeu. Então, ele é movido pela rebelião, pelo desprezo ao Redentor, e Deus recebe então a oferta de Abel, mas recusa a oferta de Caim, que revolta-se e mata o seu irmão. Lembra nós aí? Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Muito bem. Está aí, meus irmãos. Nós fizemos uma introdução, uma pincelada sobre a aula passada, tá? Agora nós vamos para a página de número 28 da nossa apostila. A página de número 28, que vamos estar falando aqui sobre verdades dispensacionais. Vocês se lembram que na aula passada nós terminamos aqui também falando sobre 9 estados ou 9 classes de consciências na Bíblia, que nós falamos aqui da consciência cauterizada, que está em 1 Timóteo 4:2, falamos da consciência purgada, que está em Hebreus 9:9, versículo 14 também, em Hebreus 9:9 e 14, e capítulo 10, versículo 2. Falamos também sobre a consciência manchada, que está em Tito 1 e versículo 15. Também falamos da consciência débil ou fraca, que está em 1 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 7. Falamos também da consciência pura, que está em Atos, capítulo 24, versículo 10. E falamos da consciência manifestante, que está em Romanos 2, 15. E depois, capítulo 9, versículo 1. E 2 de Coríntios, capítulo 1. Consciência manifestante. Falamos também da consciência boa consciência, que está em Hebreus 13 e versículo 18. E por último lugar, em 9º lugar, nós falamos da consciência convicta, que é a boa saúde da mente. Consciência convicta tem a ver com a boa saúde da mente. E esta está em Gênesis 3 e 10. Depois, Gênesis 4 e 13. Gênesis 42, 22. Mateus 27, versículo 3. Então agora nós iremos falar sobre verdades dispensacionais, que ainda estamos dentro dessa dispensação, segunda dispensação, que estamos estudando aqui, tá? Ainda estamos dentro da segunda dispensação, aqui na página 28, que está assim: vamos falar dessas
consciências que nós falamos aí, tá? Dessas, a consciência convicta é a consciência, e a consciência cauterizada são as mais importantes. A consciência convicta, preste bem atenção, para não fazer confusão, e a consciência cauterizada são as mais importantes, porque a consciência convicta é a consciência que está em boa saúde e está mostrando corretamente o mal e o bom. A pessoa sabe aqui distinguir entre o mal e o bem, que é mal e o que é bom, ou seja, o correto do incorreto. Esta é a consciência convicta. A consciência convicta. E a consciência cauterizada é a consciência que está muito doente e diz ao homem que todas as coisas são boas, orientando-o de forma incorreta. Quem tem uma consciência, bem-vindo, amém? Quem tem a consciência cauterizada, olha que coisa interessante aqui, que às vezes a pessoa não sabe o que é uma consciência cauterizada. A maioria das pessoas não sabem, por isso que peca e não se arrepende, continua pecando. E quem tem a consciência cauterizada está muito doente, a consciência está muito, ele está com a alma doente, o espírito, a alma dele está doente, a mente dele está doente. Está dizendo para ele, para o homem, que todas as coisas são boas. Todas as coisas são boas. Orientando-o, nós estamos na página 28. Tá, irmãos? Os alunos que chegaram agora, estamos na página de número 28. Verdades dispensacionais. Amém? Então, o homem aqui, a consciência, ele perde sua capacidade de distinguir o bom do mal, porque seu dono havia desobedecido durante tanto tempo que se enfermou. Sabe o que significa? A pessoa que tem a consciência cauterizada, ele sabe como que começa a cauterizar a consciência? Começa assim. A pessoa começa a perder sua capacidade de distinguir o bom do mal. Para ele tudo é bom. Tudo é bom. Adultério é bom, fornicação para ele é bom, vício para ele é bom, mentir, tudo para ele é bom. Ele deixou de distinguir, de dividir entre o bem e o mal, porque o seu dono, o dono da consciência, havia desobedecido durante tanto tempo
que a consciência dele se enfermou. Quer dizer, a pessoa ficou pecando tanto tempo sem ter um arrependimento de verdade, que a consciência dele se enfermou, então ficou cauterizada. Tudo para ele agora é bom. Ele não distingue o que é pecado. Ele não distingue mais o que é pecado. Eu vou falar uma palavra aqui que é pura verdade. Esse tipo de pessoa, seja ele homem ou mulher, ele fica semelhante a um animal. Semelhante a um animal. Não consegue distinguir o bem do mal. Muito bem. Tudo certinho? Amém. Muito bem. Tudo bem, meus irmãos? Amém. Isso. Então, vamos ver aqui o primeiro filho de Adão e Eva. Vamos falar um pouco aqui sobre o primeiro filho de Adão e Eva. Com o nascimento de seu primeiro filho, é provável que o casal apresentasse o cumprimento da promessa feita por Deus, que mandaria um para ferir a cabeça da serpente, Satanás. Isso se pode ver no nome dado ao filho, Caim, que significa alcancei um varão. A palavra varão significa homem de Deus. Então, quando Eva dá a luz a Caim, ela crendo na promessa que Deus fez e na aliança que Deus firmou com eles ali, logo quando eles foram expulsos do jardim do Éden, ela, confiante na promessa, crendo na promessa da semente da mulher nasceu um varão que esmagaria a cabeça da serpente Satanás. Então, quando ela fica grávida e ali ela tem seu primeiro filho, Caim, ela vai dizer: adquiri de Deus um varão, é ele que vai esmagar a cabeça da serpente. Esta era a esperança de Eva, mas não deu certo. Porém, com o tempo eles viram que esse não era o filho da promessa. Irmãos, desde quando o Senhor Jesus falou, o Senhor Deus falou lá no jardim para Adão e Eva, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás, Satanás nunca mais teve sossego. Porque todas as vezes que uma mulher ganhava neném, e esse neném fosse do século masculino, Satanás ficava coçando a cabeça, dizendo: será que é esse que vai esmagar minha cabeça? Será que é ele? Eu vou acompanhar ele bem de perto, eu vou fazer alguma coisa para ele pecar, eu vou perturbar ele, vou mandar demônios lá, os meus auxiliares, vou perturbar ele o tanto que eu puder, para fazer ele desobedecer a Deus, pecando. Porque uma vez pecando,
e desobedecendo a Deus, então ele não vai poder mais esmagar a minha cabeça, ele vai ficar debaixo do meu domínio, e vai virar o meu escravo. Então eu não preciso mais preocupar com ele. E é assim que Satanás age até hoje, irmão. É assim que ele age até hoje. Quer dizer, Eva esperava que Caim seria o varão que esmagaria a cabeça de Satanás. Satanás também pensava que Caim era o varão que ia esmagar a cabeça dele. O que Satanás faz? Influencia a mente de Caim, faz Caim matar Abel, e aí pronto, Satanás fica tranquilo. E desse aí eu não preciso ficar com medo mais, porque não é ele que vai esmagar a minha cabeça. Agora vamos ver qual é o próximo. Aí todos que nasciam, Satanás ficava de olho. Vamos continuar. Vamos falar um pouco aqui do fracasso do homem. Aqui o fracasso, né, de Caim. Caim fracassou primeiro por não trazer uma oferta de sangue. Nós lemos aí na Bíblia Sagrada que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Não há. Então primeira queda de Caim foi essa. Primeiro desvio. Não trazer uma oferta de sangue ao altar de Deus. Gênesis 4, versículo 3 a 7. Quem pode ler, por favor? Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias de seu trabalho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Muito bem. Então Caim fracassou. Em segundo lugar, primeiro fracassou pelo que nós lemos aí, né? Em segundo lugar, Caim fracassou por matar o seu irmão Abel. Já lemos aí o versículo 8, lê para nós aí. 4, versículo 8. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. Isso. Certamente Adão havia ensinado aos seus filhos sobre essa necessidade de trazer oferta de sacrifícios de sangue para expiação de pecado, porque existia também sacrifício de legumes, existia de fruto da terra, mas era para outras coisas. Mas sacrifício para expiação de pecado, para remissão de pecado, era só sacrifício de sangue que valia. Sabe por quê? Porque estava representando o sangue do Cordeiro de Deus, que ia ser crucificado lá na cruz do Calvário, lá no alto do Gólgota.
Ali era uma tipologia do Cordeiro de Deus, sem mancha, imaculado, puro, que ia derramar sua última gota de sangue lá no Calvário para nos libertar de uma vez por toda dos nossos pecados. Mas Caim apostatou, querendo fazer do jeito dele. Hoje em dia tem muitos crentes, muitas pessoas também que querem fazer do jeito delas. Ah, não precisa disso não. Eu vou cultuar do meu jeito. Ah, eu cultuar aqui em casa pela televisão, tá bom, não precisa de ir na igreja não. Cuidado, você está se apostatando da fé. Cuidado. Isso é apostasia. Ah, não precisa de ir na igreja todos os dias não. Indo uma vez por semana, ou de 15 dias, ou de vez em quando, tá bom demais. Isso é apostasia. Ah, eu não preciso de sacrifício não preciso de orar, de jejuar. O importante é eu estar congregando. Isso também é um tipo de apostasia, sabe por quê? O jejum, ele purifica a nossa carne, o nosso corpo, ele purifica, e a oração nos fortalece, porque quando nós estamos orando, nós estamos falando e Deus está lá do céu nos ouvindo. E quando nós estamos, igual agora aqui, estudando a palavra, é Deus quem está falando e nós estamos aqui ouvindo o que Deus está falando conosco. E o jejum, ele coloca proteção em nossa volta para nos proteger contra as ciladas do inimigo também. Então, nós vemos que um aceitou fazer do jeito que aprendeu, que foi Abel. Aceitou fazer do jeito que ele aprendeu. O outro recusou, queria fazer do jeito dele. Abel sabia que sua oferta foi aceita por Deus, pois o fogo veio sobre a oferta e a consumiu. Porém, nenhum fogo havia descido sobre a oferta de Caim, porque não tinha aliança de sangue. Preste atenção nisso aqui, porque isso é muito discutido. Como que Abel, perguntas que muita gente faz, como que Abel soube que Deus aceitou a oferta dele? E como Caim ficou sabendo que Deus o rejeitou? Muita gente pergunta por quê? Tá certo, porque é difícil de entender, e eu vou explicar para vocês aqui. É porque eu vou sair um pouquinho fora do estudo aqui, só para vocês compreenderem o que eu vou ensinar aqui no estudo. Quando lá Salomão, ele fez o holocausto, depois ele construiu o templo e a casa do rei, e que ele colocou ali o holocausto e o sacrifício sobre o holocausto, a Bíblia vai dizer que Salomão colocou fogo lá no altar? Não. A Bíblia vai dizer que Salomão ajoelhou
e começou a orar. E vai dizer lá em 2 Crônicas, capítulo 7, dizendo assim: e tendo Salomão acabado de orar, o fogo desceu de onde? Do céu. Esta era a resposta de Deus para Salomão, que Deus aceitou o sacrifício de Salomão e que ia abençoá-lo. Então, irmãos, é só para vocês entenderem o porquê e como que Abel soube que Deus aceitou a sua oferta. Porque quando ele montou ali o holocausto, quer dizer, o altar, e colocou o cordeiro sobre o altar, Abel invocou o nome do Senhor, e o fogo desceu do céu sobre o altar e queimou o altar. E Caim também fez o seu altar e clamou ao Senhor, mas não desceu nada, nem a fagulha no altar dele. Aí ele irou-se, porque Deus abençoou o seu irmão, mas não abençoou ele. Irou-se. Então, irmão, essa é a resposta, tá? Se irmãos quiser acrescentar alguma coisa aí, fique à vontade, tá? Tá bom? Mas quando vocês forem lá, vão lembrar que eu estou falando aqui. Então agora o Senhor vai trazer um castigo. O Senhor agora vai trazer um castigo. Caim e os homens semelhantes a ele perderam a vida eterna. Que lástima! Perderam a vida eterna. A sua raça terminou, acabou-se com as águas do dilúvio. Deus exterminou da terra a raça de Caim, matou todo mundo ali com as águas do dilúvio. Castigo de Deus. Esse é o castigo de Deus para quem desobedece as suas leis, as suas ordens. O final dessas pessoas é o castigo eterno, é a morte eterna, eterna destruição, banidos da face da terra e banidos da presença de Deus. Está escrito nos livros Patriarcas e Profetas e no livro de Jazé, o livro dos justos, encontrados no livro de Josué, capítulo 10, e no livro de 2 Samuel 1, 17 e 18. Eu vou querer que vocês leem. Sabe por quê? Alguém pode pensar, alguém que já conhece esses livros que eu citei aqui, pode pensar assim: opa, entrou um pouquinho de heresia aí no estudo do reverendo Isaías. Não. Se esses livros aqui, Patriarcas e Profetas, livro de Jazé, livro dos justos, se isso aqui fosse totalmente heresia, a Bíblia não ia mencionar o nome desses livros. Vocês concordam comigo? Então, se a Bíblia mencionou o nome desses livros, então é porque tem muita coisa boa nesses livros que nós podemos extrair para o nosso conhecimento.
Então vamos lá. Josué 10, versículo 13. Leia bem alto para nós. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro do reto. O reto aí é justo, tá? Isso. O sol, pois, se deteve no meio do céu Tem no seu aí. e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Amém. Vamos ver mais uma tradução? Tem alguma tradução diferente aí? 2 Samuel 1, 17. Não, eu quero Josué 10, 13. Josué 10, 13. 13. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? Isso. Então a palavra que falou lá, que é o livro do. Fica aberto aí. Livro dos retos. E aqui falou o livro dos justos. Isso. É só para confirmar aqui, tá? Agora vamos lá para 2 Samuel. Segundo livro de Samuel 1, 17 e 18. E lamentou Davi, Saul e Jonatas, seu filho, com esta lamentação, dizendo que eles ensinassem os filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro dos retos, no livro dos justos. Isso. Lê de novo agora na frente aqui. Davi pranteou Saul e seu filho Jonatas com esta lamentação, e ele ordenou que se ensinasse aos filhos de Judá o hino ao arco, que está escrito no livro dos justos. Isto é só para ficar bem confirmado, né? Então, são esses livros que está o relato que, em meio à prevalente corrupção, Matusalém, Noé e muitos outros labutaram, quer dizer, labutaram, trabalharam para manter vivo o conhecimento do verdadeiro Deus e deter a maré da iniquidade. Página 19 do livro dos justos. Vai estar lá na página 19 do livro dos justos, página 94, perdão, do livro dos justos. Eles não se dispunham a renunciar os seus pecados. Aquele povo antediluviano, raça de Caim, não se dispunham a renunciar aos seus pecados. Eles não queriam renunciar aos seus pecados. Página 95 do livro do justo. Se os, preste atenção, se os antediluvianos estivessem crido nas advertências e se arrependido de suas obras más que eles cometiam, o Senhor
teria desviado o seu furor, a sua ira de destruição sobre eles, como fez mais tarde com a cidade de Nínive. Página 97. Porque o nosso Deus é um Deus perdoador, irmãos. Se aquele povo antediluviano, raça de Caim, mesmo com toda a desobediência, eles tivessem crido, eu vou até falar assim como se fosse nos nossos dias de hoje aqui, na pregação do Evangelho, pregado por Matusalém, Noé e muitos outros que eram convertidos a Deus naquela época, Deus tinha desviado a sua cólera, a sua ira, o seu furor, como ele desviou da cidade de Nínive. Mas não, eles endureceram o coração e continuaram na sua maldade, no seu pecado, e zombando dos servos de Deus, até que o pior aconteceu. Na página 97 do livro dos Justos, aí no grau 5 do 9, vai dizer assim: Noé e Matusalém falaram todas as palavras do Senhor aos filhos dos homens, dia após dia, constantemente falando-lhes. Tremendo, né? Não parece com a era que estamos vivendo hoje? A gente pregando, constantemente, todos os dias, falando constantemente do Evangelho, mas as pessoas não querem ouvir. Então está aqui, Noé e Matusalém falaram todas as palavras do Senhor aos filhos dos homens, dia após dia, constantemente falando-lhes. Capítulo 5, versículo 10, ou podemos chamar de grau também, tá? Mas os filhos dos homens não lhe davam ouvidos, nem inclinavam seus ouvidos às palavras, mantendo-se na teimosia. Continuavam na teimosia, pecando, violência, e etc. Capítulo 5, versículo 11: E o Senhor concedeu-lhes um período. Olha como o nosso Deus é misericordioso. O Senhor lhe concedeu-lhes um período de 120 anos, dizendo: se arrependerem, voltarem, então eu arrependerei do mal que estou para fazer, a fim de não destruir a terra. O Senhor falava com aquele povo, usando a boca de Noé, Matusalém e os outros: se vocês se arrependerem e voltar para mim, volverem, então Noé e Matusalém dizia: Deus
mal, a fim de não destruir a terra. Mas no 8º dia, nuvens escuras se espalham sobre os céus. Seguiu-se um estrondo e um trovão, e o fulgor do relâmpago passava de uma extremidade a outra extremidade, tal como nunca se conheceu. Logo, grandes gotas de chuva começam a cair. O mundo nunca havia testemunhado algo semelhante, e o coração dos homens estavam paralisados de temor. De temor. O coração dos homens começaram a ficar paralisados de temor, porque ninguém nunca ouviu falar de chuva. Ninguém nunca tinha ouvido chuva, nem trovão, nem relâmpago. Agora começa a trovoar, nuvem escura começa a tomar conta do céu, e de repente começa a cair grandes gotas de água, de chuva, e o povo começa agora a ficar paralisado de terror. Página 99 do livro de Azé, do Justo, página 99, página 99. Vamos ver aqui a página 6, versículo 11, capítulo 6, versículo 11. E naquele dia o sol escureceu, e o relâmpago reluziu, e o trovão ecoou, e todas as fontes da terra foram rompidas. Que coisa terrível, hein? Todas as fontes da terra. Sabe por quê, irmão? Tanto descia a água do céu, como também subia a água da terra. Todas as fontes da terra foram rompidas, tal como nunca se conheceu entre os habitantes. E Deus operou este poderoso ato a fim de aterrorizar os filhos dos homens. Outros se mostravam aterrorizados, erguendo as mãos junto à arca e suplicando, pedindo a Noé que eles fossem admitidos para dentro da arca, pedindo a Noé que admitisse eles, que deixasse eles entrar na arca. Mas seus apelos foram vãos. A consciência, por fim, foi despertada tarde demais, né? Agora a consciência deles foram despertados. Agora aqueles que zombaram de Noé, endureceram o coração e não quiseram aceitar a mensagem de Noé, agora estão lá batendo na porta da arca, pedindo: Noé, olha para nós aqui, nos admite, deixa nós entrar na arca, vamos perecer com as águas do dilúvio. Foi despertada muito tarde ao fato de que há um Deus que reina nos céus, suplicaram-lhe ardosamente, mas seus ouvidos
não estavam abertos ao clamor deles. Página 100. Aquele povo suplicou, eles passaram a compreender que existe um Deus misericordioso no céu, mas a porta da graça tinha sido fechada, que foi a porta da arca. Então eles suplicavam ardorosamente, por que não dizer dolorosamente? Mas os ouvidos de Deus não estavam abertos mais para o clamor daquele povo. Capítulo 6, versículo 18. E chamaram a Noé, dizendo: abre-nos, para que possamos ir até vós na arca. E por que havemos nós de morrer, Noé? Ô Noé, por que você vai deixar nós morrer? Nós morrermos nas águas do dilúvio? Deixa nós entrar, abre a porta, deixa-nos entrar. Capítulo 6, versículo 23. Noé respondeu: mas agora que vocês está vindo dizer isto para mim, por causa da aflição de vossas almas, agora também o Senhor não vos dará ouvido e nem vos atenderá. Quer dizer, vocês tiveram 120 anos para se arrepender, e vocês não se arrependeram. Mas agora, porque vocês estão sendo submergidos pelas águas do dilúvio, agora vocês então querem livramento? O Senhor estava dizendo, Noé estava dizendo para ele assim: antes vocês não queriam, mas agora vocês querem, não porque vocês estão arrependidos, mas porque vocês estão com medo de morrer na água do dilúvio. Portanto, o Senhor não vos dará ouvido e nem vos atenderá. A potenciosa arca tremeu em cada fibra ao seu batido pelos impetuosos ventos, e saltava de vagalhão a vagalhão. A arca ia suspendendo de vagalhão a vagalhão. Os gritos das bestas dentro dela expressava o temor e a dor. Diz a história que as bestas feras que estavam lá dentro da arca começaram a gritar, expressando o temor e a dor que estava acontecendo no meio da humanidade naquela hora. Mas em meio aos elementos em conflito, a arca prosseguiu a sua jornada em segurança. Noé e toda a sua família e a arca prossegue a sua jornada em segurança. Página 100. Aquele povo clamava tanto, irmãos, tanto dizendo, e batia na porta: Noé, abre-nos a porta, Noé, estamos perecendo. Oh
eu queria deixar vocês entrar. Se a chave da arca estivesse comigo, mas só que tem um problema. Aquele que fechou a arca, fechou do lado de fora e levou a chave consigo. O Senhor Deus enviou um anjo e fechou a arca pelo lado de fora, e o anjo levou a chave. Não tem como abrir, fechou-se. Acabou-se a oportunidade. Acabou-se. A oportunidade acaba, irmão. Não é assim? A oportunidade acaba. Temos que abraçá-la enquanto temos. E olha que tem um ditado que ele é muito verdadeiro, que a oportunidade, ela costuma passar uma vez só e nunca mais voltar. Tem pessoa que dá sorte, que a oportunidade passa uma vez e vai embora, e mais tarde ela passa de novo. Mas a maioria das pessoas, a oportunidade só passa uma vez. Se ele não abraçar ela, acabou-se. Acabou. Então a arca prosseguiu com Noé e sua família, 8 pessoas lá dentro, a sua jornada em segurança. Deixa eu dizer uma coisa: aquele que obedece a Deus, que teme a Deus e obedece a sua palavra, este tem uma vida com segurança. Este anda com segurança, tanta segurança que ele sabe que ele pode passar o que for aqui, mas um dia as trombetas vão tocar e nós vamos subir e vamos morar em segurança com Jesus no céu. Amém? Então a arca prossegue a sua jornada em segurança. Capítulo 6, versículo 28 da página 100. E a arca flutuou sobre a face das águas e era sacudida sobre as águas. Capítulo 6, versículo 30. E as escrituras e as criaturas viventes que estavam na arca estavam aterrorizadas, e os leões rugiam, e os bois mugiam, e os lobos urravam, e toda criatura na arca falava e se lamentava em sua própria linguagem, de modo que suas vozes alcançavam grande distância. Diz que se ouvia a 3 quilômetros os animais clamando lá dentro da arca, pelo terror que eles estavam vendo e que estava acontecendo. Tudo bem até aí? Amém. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Podemos continuar? Continuar mais um pouco aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui nas horas. Muito bem. Em 1887, fascinados pela informação adicionais trazidas pelo livro, cujo relato se estende desde a criação do homem até o período dos juízes de Israel, Mormons
da cidade de, como é que lê esse nome? Salt Lake City. Hã? Salt Lake. Salt Lake City. Esse Salt Lake. Salt Lake City. Então, moram da cidade de Salt Lake City. Teriam patrocinado uma segunda edição do livro em inglês, mas sem equipará-lo a outros escritos sagrados. Hein? Sem comparar. Quer dizer, aqui está dizendo que sem comparar, irmão? Esse sem equipará-lo, sem comparar a outros escritos sagrados. Aquela polêmica, afirmação feita pela senhora White, a senhora White, perdão aqui, pela senhora White, acerca do amálgama, ou quer dizer, né, para quem não sabe o que é amálgama, é cruzamento entre seres animais de diferentes espécies e entre também humanos e animais, que posteriormente foi retirada de seus escritos pela liderança para evitar controvérsias e não causar embaraços à igreja. Pode ter sido fundamentada no livro de Jazé, capítulo 5, versículo 18. Então ele vai dizer isso aí, irmãos, que Satanás ele é muito astuto e ele gosta de atrapalhar as obras de Deus, não é assim? Ele gosta de atrapalhar as coisas de Deus. Então eu não duvido que isso aconteceu, não, de Satanás influenciar animais que de uma raça, de uma espécie, a cruzar com animais de outras espécies para sair animais estranhos no meio dos animais. Até hoje isso acontece. De vez em quando nascem animais aí tudo estranho, costuma o dono dos animais nem deixar viver, matar tudo. Não é assim? Quantos já ouviram relato desse jeito? Já ouviram? Então, acontece aí, né? Animal nasce aí com cara de gente, né? E assim vai. E também, aqui está dizendo aqui, ó, né? Sobre influência satânica de fazer humanos ter relações com animais e ali nascer animais diferenciados, chamado aqui de amálgama. Quer dizer, você não vai nem entender o que animal é esse. Eu não sei se é cabrito, ou se é boi, ou se é gente, eu não sei o que é isso. Aí então a gente chama de animal descomposto. A palavra certa é descomposto, porque você não sabe o que ele é, tá? Eu vou dar só uma comparação aqui para os irmãos, mas não tem nada a ver o morcego com isso não, tá? É só para você entender. Só para vocês entenderem. Quando a gente depara com o morcego,
Ele tem várias características. Ele parece rato, mas não é rato. Ele parece ave, não parece? Mas ele mama, é mamífero. Tem nariz de porco, mas não é porco. Não é assim? Então, que animal é esse? Que voa, mas quando você pega ele assim, ele não parece que é uma ave, porque ele está cheio de mamilos. Falou, como é que é? Mamilos, né? E dando de mamar os filhotinhos, parecendo um porco, e com nariz de porco, mas tem asa e voa, como se fosse um passarinho. Então, animal descomposto. Tem duas presas, mas não é vampiro. Entendeu? Comparação boa? Pois é. É complicado ou não é? Tem pelo no lugar. É isso aí. Ele não é ave, mas cadê as penas? Ele tem pelo no lugar de pena. Na ponta das asas tem garrinhas aí. Parece. Eu não sei por que toda vez que eles vão fazer a comparação, o retrato, o desenho do diabo, ele coloca o diabo como se fosse um morcego. E ainda coloca um rabinho nele com uma âncora, né? Não é a âncora, não, como se fosse uma flecha, né? Uma setinha na ponta, entendeu? Porque realmente o animal é muito estranho mesmo, né? Eu não tenho nada contra o morcego, não, porque é um animal que eu acho muito bonitinho, que Deus fez, né? E é um animal muito dócil, né? Ele não consegue decolar, não, por isso que fica com isso para baixo. Ele não consegue decolar, não? Não, né? você tem no chão já é. Ele tem que dormir no alto, de cabeça para baixo, para de lá ele só fazer assim, ó, e voar. Porque se ele cair no chão, ele não consegue levantar voo mais. Então, é semelhante a isso, tá, irmãos? É até bom para descontrair um pouquinho o ambiente, né? Deixa eu ver onde eu parei aqui. Tá. Capítulo 5, 18. Livro de José, 5:18. Deixa eu ver até onde vai aqui. Tá. Vamos lá. E seus juízes e governantes iam às filhas dos homens. Aqui está falando ali da raça ainda antes de diluvianos, tá? Que além de eles fazer todas essas abominações que eu estou falando aqui, né, de coisa errada, que é a abominação, sexo com animal, abominação, né, raça de animal com outro animal que não é da mesma raça, abominação do Senhor. Além de tudo isso, os seus juízes e governantes iam até as filhas dos homens e tomavam elas à força, lhes tiravam as esposas dos maridos, segundo lhe parecia, e naqueles dias os filhos dos homens, raça de Caim, filho dos homens, raça de Caim, tomavam o gado da terra, as bestas do campo e as aves do céu, e ensinavam
ensinavam a mesclar de uma espécie de animais com outras. Até hoje não acontece isso. No laboratório, eles fazem a mesclagem de um animal com outro. Por exemplo, né? O pitbull mesmo é feito no laboratório. Aquilo é uma mesclagem. A mesclagem de um animal com outro para nascer ali um pitbull. E tem muitas outras coisas que eles fazem no laboratório, de mesclagem. Os irmãos sabem de outras aí? Para ajudar? Né? Em laboratório. Então, eles ensinavam, então, faziam isso aí, ó, essas mesclagens de uma espécie de animais com outros animais. Mas, se há um pecado acima de tudo, todo outro, que atraiu a destruição da raça pelo dilúvio, foi o aviltante crime de amálgama de homens e bestas, que deturpou a imagem de Deus e causou confusão sobre a terra. Pode ver que aí vai dizer de homem gigante, começou a nascer gigante no meio dos homens e começaram a matar, a fazer violência, né? Tudo isso, toda espécie de animais que Deus criou foi preservado na arca. Toda espécie de animais que Deus criou foi preservado na arca, mas as espécies confusas, que Deus não criara, mas que nasceu por influência satânica, resultantes das amálgamas, foram destruídos pelas águas do dilúvio, e desde o dilúvio tem havido amálgama de homens e bestas, como pode ser visto nas quase infalíveis variedades de espécies de animais e em certas raças de homem. Certas raças de homens. Pesquisadores que investigaram o uso de outras fontes traz o relato de que Enoque tinha uma aparência divina. Isso é importante. Pesquisadores que investigaram o uso de outras fontes traz o relato de que Enoque tinha uma aparência divina sobre o seu semblante. Dirk Anderson, no livreto A Nuvem Branca, demonstra no gráfico que as descrições do dilúvio de Noé, do livro Patriarcas e Profetas, parece correr paralelas com o livro de Jazé. Então, irmãos, segundo o relato aqui, Enoque tinha um brilho diferente no rosto. Eu comparo assim como, lembra que a Bíblia fala quando Noé ficou 40 dias no monte com Deus e ele desceu de lá? Moisés.
Moisés ficou 40 dias no monte, e quando ele desceu de lá, desceu com um brilho no rosto, que as pessoas olhavam para ele e ele teve que colocar um véu sobre o rosto, né? Então creio que era semelhante a esse brilho também que Enoque tinha no rosto. Enoque não nasceu servindo ao Senhor, não. Ele passou a servir depois. Ele passou a andar com Deus e ele passou a ter tanta intimidade com Deus que ele passou a ter esse brilho, essa diferença no seu rosto, na sua aparência, no seu semblante, que é uma aparência divina. Vemos aqui a redenção. A redenção agora, vou falar um pouquinho sobre a redenção. A redenção prevista por Deus foi a arca de Noé. Enoque escapou por ser arrebatado vivo por Deus. A arca tipifica Cristo. Então a arca tipifica Cristo. E Enoque é o tipo da igreja que vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Como Enoque foi arrebatado antes do dilúvio, ele tipifica a igreja que vai ser arrebatada antes da grande tribulação. A arca é o tipo de Cristo que está escondendo a igreja. A igreja está em Cristo. Amém? Amém. Vamos dar uma paradinha aqui para o nosso recreio. Daqui a pouco nós voltamos novamente com o nosso segundo período. Deus abençoe vocês.